Então, bom dia, irmãos, né? Muito bom a gente acordar. Tá fazendo frio hoje, né? E talvez o pessoal esteja enrolando ainda na cama, né? Mas é assim mesmo. É muito bom a gente estudar a palavra de Deus, né, logo de manhã. A gente está estudando na EBD, o livro de Isaías, né? E os irmãos me perdoem porque o professor tem a limitação, né? O livro de Isaías não é um livro fácil. A gente vê que é um livro poético, né? A Bíblia, irmãos, ele não é um livro de charadas, né? Não é um livro que a gente pega e fala, meu Deus, deixa eu ver o que está escrito aqui, deixa eu ver o que está escrito nas entrelinhas. A Bíblia não é um livro de charadas, né? Então, principalmente o Novo Testamento, dá para ler tranquilo, né? Sem maiores dificuldades. Mas o Antigo Testamento, principalmente quando a gente encontra textos poéticos, igual o livro de Isaías, a gente sente um pouco de dificuldade, né? Então a gente tem que pedir orientação, né? Se possível, de alguém que saiba mais, né? Pastor, os seminaristas aí do grupo, né? Para ajudar a nossa compreensão. E a gente ter claro na nossa mente que, apesar de ser um livro poético e um pouco mais complicadinho de entender, o livro de Isaías ele foi escrito por Isaías, né? Então foi uma linguagem humana, uma pessoa escrevendo orientações divinas, né? Então, como tem o uso da linguagem humana, facilita para a gente, né? Para a gente entender as coisas, né? Ah, a gente começou uma nova etapa do livro de Isaías, né? É uma parte particular dos capítulos 24 ao 27. Esse, esse, esse grupo de capítulos aqui, eles são frequentemente chamados de o Apocalipse de Isaías, né? Porque é um trecho que vem falar tem um conteúdo bem escatológico, né? Então, é por isso que esse trechinho é chamado de o, o Apocalipse de Isaías. Os irmãos estão dando para acompanhar aí a apresentação? Tá, não tá? Beleza. Então vamos lá. Isaías 20 e 25, tá? Como eu falei, o capítulo 13 ao capítulo 23, Isaías vai escrever o futuro de várias nações, né? O juízo de Deus sobre várias nações. Na continuidade, no capítulo 24 ao 27, que é esse grupinho que a gente vai ver hoje, né? E aí relata o fim da história mundial, né? Dado seu caráter apocalíptico mesmo, né? O 24, que foi o Flávio que deu, falou do julgamento da terra corrompida. E o 25, a gente vai ver que é o que a gente vai estudar hoje, né? O profeta Isaías dando louvor a Deus em reação à destruição da terra, né? Que foi o que a gente viu no capítulo 24. Tá, vamos fazer uma leitura. Eu vou compartilhar aqui com. Deixa eu ver se. Peraí. Tá dando para ver aí? Tá? Ok, tá. Tá sim. Vamos lá. Isaías 25, então. Ó Senhor, tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizestes maravilhas. Os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. 2. Porque da cidade fizestes uma multidão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do passo dos estranhos, que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. 3. Por isso te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque fostes a fortaleza do pobre, e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor.
porque o sopro dos opressores é como tempestade contra um muro, como o calor em lugar seco. Assim abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o cântico dos tiranos será humilhado. E o Senhor dos Exércitos, versículo 6. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos. É gordos ou gordos? Cadê as universidades? Gordos. Gordos. Gordos, gordos. 6. E o Senhor o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos e com tutanos gordos, e com vinhos velhos, bem purificados. 7. E destruirá neste monte a face da cobertura, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Os rostos, né? Aqui é rostos. E tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse. E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo. E estenderá suas mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar, e abaterá sua altivez com as ciladas das suas mãos. E abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-las-á e derrubá-las-á por terra até o pó. Então, irmãos, a gente vê que é um texto escrito em forma de poesia mesmo, né? E que não é... Não, se a gente fizer uma leitura rápida, muito rápida, a gente deixa escapar algumas coisas e a gente precisa analisar o contexto e os outros capítulos que a gente estudou também, para que a gente possa compreender, né? Esse capítulo 25, ele vai falar do louvor que o profeta Isaías está dando a Deus, né? Depois da destruição da terra, né? Então é uma resposta ao que o Senhor fez, né? A devastação da terra, que foi que a gente conferiu no capítulo 24, né? Então a gente vê louvor do remanescente, né? Louvor ao Senhor daqueles que sobraram, que será poupado do juízo. No capítulo 24, a gente vê o juízo do Senhor, né? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. 24. 24:1. Eis que o Senhor esvazia a terra, e a desola, e a transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. No 24:1, a gente viu que o Senhor vai devastar a terra, né? 24:2. E o que sucederá ao povo, assim sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor, à serva, como à sua senhora, ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, e ao que dá usura, como ao que paga usura. A gente viu agora que esse juízo, o Senhor não faz distinção, né? Então vai ser para todos, não vai ser só para os inimigos do Senhor. Esse juízo que vai vir na terra, né? Todos serão atingidos, né? Sendo filhos ou não de Deus, né? Sendo servos do Senhor ou não. Ninguém será poupado aqui. Isso é um texto muito forte, né? No 24:5, a gente vê a contaminação da terra, né? Na verdade, a terra será... Tá dando para completar, né? Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis e mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Essa aliança aqui, que eu acho que o Flávio já deu, os comentaristas eles dizem que se refere à aliança feita com Noé, né?
e que os homens quebraram esse pacto, quebraram essa aliança e contaminaram a terra mesmo. E por isso que a terra vai ser devassada mesmo, né? Vai ser destruída. No 24:5 a gente viu a quebra e a gente vai ver no 24:6 que poucos restarão dessa desolação da terra, né? 6. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso que são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Né? Então, a gente vê um terrível juízo do Senhor, que poucos restarão. Né? Poucos restarão. O Senhor não vai fazer distinção de quem é servo ou quem não é servo, né? Então, todos vão sofrer com esse juízo, né? Sem distinção de pessoas. Né? E isso aconteceu por causa do pecado, né? O pecado do homem contaminou a terra e suscitou a ira e o juízo de Deus, né? E a gente vai ver nesse capítulo 25 que, apesar disso tudo, o profeta Isaías vai dar louvor a Deus, né? Vai expressar o louvor do povo remanescente, do pessoal que sobreviveu ao juízo. E, e nesse cenário, né, eles vão dar graças e louvores a Deus. Esse capítulo 25 ele está estruturado em três partes, né? Do verso 1 ao 5, do verso 6 ao 8 e do verso 9 ao 12º, tá? Vamos lá para ver a primeira parte. Do verso 1 ao verso 5, tá? É um cântico de gratidão, né? Pela fidelidade de Deus em cuidar do povo e libertá-lo do domínio dos que oprimiam o povo de Israel, né? O verso 6 ao 8 é um anúncio de um banquete, né? É uma recompensa que os remanescentes vão receber do próprio Senhor. Já no verso do 9 ao 12º, né? Um júbilo ao Senhor, né? Novamente, pela salvação, a alegria na salvação de Deus e a punição aos inimigos do Senhor. Então a gente vai ver agora do verso 1 ao verso 5. Deixa eu só compartilhar aqui, né? Vamos lá, do verso 1 ao verso 5. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizestes maravilhas. Os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Aqui o profeta Isaías está declarando, né, o seu louvor a Deus por proteger o seu povo, né? Ele diz aqui que fizestes maravilhas, né? Louva ao Senhor, exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizestes maravilhas. Quais são essas coisas maravilhosas que Isaías está louvando e agradecendo a Deus, né? A realização dos planos, né? Essas coisas maravilhosas são a realização, o cumprimento das promessas e dos planos, que agora provam a veracidade e a fidelidade de Deus, né? Isso está expresso nos versos 2 e versos 3, né? Vamos acompanhar. Versos 2 e 3. Porque da cidade fizestes um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do passo dos estranhos, que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. E 3. Por isso te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Né? Aqui ele fala da destruição mesmo, né? Dos inimigos do Senhor. E é por isso que ele está dando glórias a Deus, né? Porque Deus já havia prometido isso e cumpriu. Lembre-se que isso é uma promessa do futuro, né? Então, Isaías está vendo, né, o que vai acontecer e está dando glórias a Deus, porque Deus subjugou os inimigos do Senhor. E aí ele dá graças, né, por conta disso. Nesse verso aqui, que fala das nações formidáveis, que é o verso 3, aqui, ó, por isso te glorificará um povo poderoso e a cidade das nações formidáveis te temerá.
como eu disse, os inimigos do Senhor, né, que agora precisam se ajoelhar e reconhecer a superioridade do Deus de Israel, né, que venceu os inimigos de Deus. Na continuação, no verso 4, né, glórias porque fostes a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Como 5. Como o calor em lugar seco, assim abaterás o ímpeto dos estranhos. Como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o cântico dos tiranos será humilhado. Aqui ele está dando glórias, porque o Senhor abateu, né, os inimigos do Senhor, e ainda assim foi o refúgio dos necessitados, né? Foi o refúgio do povo de Deus na angústia. Aqui ele disse que o sopro dos opressores é como uma chuva forte, né, uma tempestade contra o muro. Diz que esses opressores eles são como calor em lugar seco. E aí diz que o Senhor vai dar esse refúgio, vai dar esse alívio, né? Como se uma nuvem cobrisse o sol num dia bem quente, né? O profeta está dizendo que o Senhor é um alívio, um refúgio. E quando, como se os inimigos fossem, né, o calor de um sol bem forte, mas o Senhor vem com a nuvem e abranda esse calor, e abranda esse sofrimento. Então, ele está dando glórias a Deus, porque o Senhor tem sido o refúgio no meio da angústia, né, no meio do sofrimento do povo. Aqui no versículo 5, né, acaba a primeira parte do que a gente já viu, do louvor a Deus em reação ao que o Senhor fez, né? Lembre-se que foi um juízo para todo mundo, para todos. Mas mesmo assim, o profeta Isaías está dando glórias a Deus, porque mesmo nesse contexto de, de destruição, né? O Senhor tem guardado o seu povo, né? Os que sobraram, no caso. Guardou o seu povo e nele, né? O povo de Deus encontra alívio e refúgio, tá? Agora a gente vai para o verso, do verso 6º, né? Ao verso 8º. Vamos lá. Verso 6º ao verso 8º. 6. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos, bem purificados. Ele está dizendo aqui que o Senhor dos Exércitos, que é o nosso Deus, ele recompensará o seu povo, né? Como se fosse uma coroação e vai dar uma festa, um banquete, né? Seria um banquete que seria dado aqui ao povo de Deus. No sétimo, acompanhe. E destruirá neste monte a face da cobertura com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. 8. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo, de toda a terra, porque o Senhor disse. Ele diz aqui no capítulo 7 e no 8º, que o Senhor vai retirar o véu, né? O véu da morte, com que todas as nações se cobrem. Alguns comentaristas, eles dizem que esse texto ele se refere ao véu da ignorância, né? Que os povos não conhecem a Deus. Mas, na verdade, a maioria dos comentaristas concorda que não se trata do véu da ignorância. Na verdade, esse véu que o Senhor retirará de todas as nações, o véu da morte, o véu do luto, na verdade é este, né? Que é o véu da morte. Porque o Senhor destruiu a terra. Então, todas as nações ficaram em luto, né? Por conta da destruição, por conta dessa terrível destruição. E é por isso que eles acreditam que esse véu aqui, essa cobertura que cobre todas as nações, né? Se refira
ao véu da morte mesmo, porque a terra foi devastada. No 8, aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse. Né? Como eu falei, deixa eu compartilhar aqui. Nessa parte, do sexto ao oitavo, o profeta Isaías, ele, ele faz o anúncio de um banquete, né? E ele se regozija porque o Senhor Deus ele tirará o véu do luto, né? Como eu disse, o véu do luto é do que aconteceu no versículo, no capítulo 24, que foi a destruição da terra. Né? Vamos abrir aqui o 24, 17 ao 18. Aí, 17 ao 18. Olha só o que está escrito aqui. O temor e cova e laço vem sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova, e o que subir da cova o laço prenderá, porque as janelas do alto estão abertas e os fundamentos da terra tremem. Isso aqui, irmãos, mostra a figura de Deus, né, como o grande vingador. Na verdade, mostra o Deus como um caçador aqui, como se os homens estivessem fugindo de um caçador, apavorados, né? E vocês já viram aqueles desenhos que eles botam umas palhas assim, um buraco para tampar, aí o bichinho vai lá, corre e cai no buraco, porque não viu, né? A figura que o profeta usa é exatamente essa, né? Ele fala, cova e laço te esperam, ó morador da terra, né? Então, a figura que ele traz para a gente, é claro que é uma figura metafórica, mas dá para passar para a gente, né, o terror que vai ser. Né? É uma figura assustadora, porque mostra Deus como caçador do homem. Né? E como a gente viu nos versículos anteriores, que Deus não vai fazer distinção. Então, os homens sairão apavorados, porque Deus é como um caçador, né? E vão cair na cova. Né? No versículo 17, tá? Temor e cova e laço, temor e a cova e o laço vem sobre ti, ó morador da terra. E será aquele que fugir da voz do temor cairá na cova. Ou seja, aquele que vai estar apavorado vai cair dentro da cova, né? Só que aquele que subir da cova, tentar subir da cova, na hora que ele botar a mão assim para sair do buraco, o laço vai prender ele, né? Não sei se vocês irmãos já viram armadilhas que tem um laço lá em volta e quando o animal coloca a mão, aí prende, né? A figura é exatamente essa, que o homem, né, o morador da terra, o homem, os homens cairão na cova e aquele que sair da cova, o laço vai prender. Ou seja, não tem escapatória. Não tem escapatória, né? O Senhor vai te pegar e, como a gente viu, não vai ter distinção. Pode ser ímpio, pode ser servo do Senhor, né? Essa imagem que a gente vê aqui é uma imagem devastadora e assustadora, né? Porque Deus está como um caçador, né? Como um caçador do homem mesmo, né? E é por isso que o profeta Isaías fala que Deus retirará das nações o véu que cobre todas essas nações, né? Porque o cenário de terror foi exatamente esse. Os homens fugindo como animais, né? De um Deus caçador. E que não tem escapatória. Não tem, né? É uma imagem assustadora, irmãos, né? Mas, assim, como eu disse, o profeta usa a linguagem humana para expressar palavras divinas, né? E ele conseguiu bem passar a mensagem para a gente, porque é um cenário assustador, né? Então, como a gente viu no versículo 8º, né? Vamos voltar lá no 25.
25:8, o Senhor retirará, né, o véu de todas as nações e aniquilará a morte para sempre. Assim o Senhor enxugará, assim o Senhor Deus enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse, né? Então o Senhor vai enxugar as lágrimas, o Senhor vai tirar o sofrimento do seu povo por conta da destruição da terra, né? E aí ele fala que isso vai acontecer por quê? Porque o Senhor disse, porque o Senhor prometeu. É isso que vai acontecer, né? Daí a gente vai para a última parte do versículo, do capítulo, que é do 9º ao 12º, né? Vamos lá. E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. 10. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha palha no montouro. 11. E estenderá sua mão por entre eles, mas como as estendes o nadador para nadar. E abaterá sua altivez com as ciladas das suas mãos. E abaixará as altas fortalezas dos teus muros, abatê-las-á e derrubá-las-á por terra até o pó. Essa última parte do capítulo que a gente está estudando, novamente, né, o profeta vai louvar a Deus por conta da salvação, e esse júbilo, como eu já falei, se refere ao júbilo dos remanescentes, né, daqueles que sobraram. Então, vejam, mesmo com o cenário de terror, mesmo com o cenário de devastação, aqueles que sobraram deram graças a Deus, né? E o profeta Isaías, representando um povo de Deus, dá graças a Deus, né? Por conta da salvação de Deus. E se refere também a essa parte que a gente leu, a punição dos inimigos do Senhor, personificados na figura de Moabe, né? Os moabitas. Os moabitas eram povos que eram inimigos de Israel, né? Então aqui o profeta personificou os inimigos do Senhor na figura dos moabitas, né, de Moabe. E aí o Isaías declara a punição, né, aos inimigos do Senhor aqui nesses últimos versos, né? Ele, ele se regozija na salvação, aqui no finalzinho do 9, né? Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. No 10, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no montouro, né? Tá falando da sentença dos inimigos do Senhor personificados na figura de Moabe, né? Os moabitas, né? E aqui está dizendo que Moabe, né? Ele, que é a cidade, estenderá as mãos, será pisado como palha, né? Deus abaterá sua altivez e será pisado como palha mesmo, que estivesse entre a lama, né? E aí Moabe estenderá a mão para sair dessa lama, mas não vai conseguir, né? É essa figura que o versículo 11 nos passa: estenderá as suas mãos por entre eles, como se estende um nadador para nadar. Então, Moabe, no meio da lama, pisado, vai tentar estender a mão para sair, né? Mas, como se estende a mão do nadador para nadar, mas o Senhor abaterá sua altivez com as ciladas das suas mãos, né? Então, tá dando uma sentença para os inimigos do Senhor, né? E se regozijando na salvação do Senhor. Esse capítulo que a gente estudou, irmãos, é pequenininho mesmo, né? Porque ele trata de um louvor a Deus, né? É um grupo de capítulos, do capítulo 24 ao 27, né? Do capítulo 24 ao 27, que vai tratar desse cenário apocalíptico mesmo, né? E a gente viu que no 24 houve a devastação da terra, e no 25 o júbilo, né, de louvor a Deus pelas coisas que o Senhor fez, né? E como considerações finais, o que a gente pode aprender, né? O que a gente pode
quais são as aplicações para nós, né, desse texto poético? A gente vê que o Senhor foi o refúgio e a fortaleza de seu povo, mesmo nesse contexto de devastação da terra. O Senhor foi o alívio, né, do seu povo que estava sendo oprimido. Encontramos alegria e louvor a Deus mesmo em um cenário conturbado. Ou seja, qual é a nossa realidade hoje? Pandemia de Covid, não é? A gente está vendo que muitas pessoas estão sofrendo porque muitas pessoas estão morrendo, né? E pessoas estão perdendo seus entes queridos, mas isso não se compara à devastação que a gente viu, né? A gente pode falar que já está acontecendo no nosso tempo? Não, né? Porque aquela devastação que a gente viu no capítulo 24 é uma devastação muito maior, né? Vai ser o fim da Terra, né? Vai ser a destruição da Terra. E a gente enfrenta momentos difíceis, e lá no capítulo 24 a gente viu, no capítulo 25, na verdade, a gente viu que o povo de Deus, né? Isaías, representando o povo de Deus, deu louvor, mesmo naquele cenário de devastação. Quanto mais nós, né? Quanto mais nós que sofremos angústias, né? Sofremos situações, né? Principalmente nesse contexto que a gente vive hoje, de Covid. Então, quanto mais nós não vamos louvar a um Deus que tem sido tão bom com a gente, né? Então, assim, é um aprendizado que a gente tem, né? De louvar a Deus em meio ao mesmo cenário conturbado, né? Porque, como a gente viu, Isaías louvou a Deus mesmo em um cenário devastador, né? Então, porque nós faríamos diferentes, né? Se nossa situação é melhor do que a deles. E o último aqui, a gente viu lá que o Senhor recompensou, o Senhor fez um banquete, né? A gente pode dizer que Deus vai dar uma recompensa para a gente hoje? Não, né? A gente não sabe disso. Porque aquela visão, aquela profecia foi para o pro fim da terra, né? Foi uma profecia apocalíptica, né? E aí mostra que o Senhor está dando um banquete ao seu povo, né? A gente pode falar que Deus vai dar recompensa para a gente em forma de bênçãos hoje, depois, por exemplo, dessa Covid, a Covid vai passar, mas havia uma bênção muito grande do Senhor nesse ano de 2021. Não podemos afirmar isso, né? A gente sabe que as coisas caminham para o fim, caminham. E então, como as coisas caminham para o fim, a perspectiva que a gente tem dos tempos vindouros, elas são ruins, né? Um ano é pior do que o outro, concorda comigo? É, pode ser bom para a gente, né? Pode ser bom para a nossa situação particular, né? Porque a gente tem saúde, porque a gente tem família, porque a gente tem emprego, mas enquanto a mão do Senhor está nos protegendo e cobrindo, várias outras pessoas estão sofrendo, né? E a, é isso mesmo, o cenário é esse, que um ano é pior do que o outro, um ano é pior do que o outro, um ano é pior que o outro, né? Então, o cenário é esse mesmo. A gente se alegra no Senhor, mesmo com esse cenário, mas a gente não pode se enganar de que 2021 vai ser uma maravilha. 2020 foi Covid, mas 2021 vai ser, glória a Deus. Não vai ser. A perspectiva que a gente tem para o futuro não é boa, porque as coisas caminham para o fim. A Terra, como a gente viu no capítulo 24, ela está contaminada pelo pecado do homem, né? E cada vez ela se contamina mais, porque os homens vão se multiplicando, né? Vão se multiplicando, vão aumentar a maldade na Terra e a Terra vai sendo contaminada por conta disso. Nos moldes dos tempos noéticos, né? Naqueles moldes. Então, o cenário que a gente tem é que os tempos serão ruins, não serão bons. Mas pela graça de Deus é que a gente consegue se alegrar e se regozijar, né? A gente encontra alegria no Senhor e ainda encontra proteção e refúgio. Amém? É isso, irmãos. Acabou a aula.
Se os irmãos tiverem algum questionamento, né? Se quiserem participar também, dar alguma contribuição, a hora é agora. Se alguém quiser escrever alguma coisa no chat, fazendo alguma pergunta, enquanto isso eu vou falar um pouco o que eu achei, assim, até lembrei para o Gil agora, né? De Davi, né? Que ele fala que... Não sei se... Não lembro se foi quando Davi pecou, né? Que matou Urias e tal, e Deus queria castigar ele. E ele falou, é melhor eu estar sobre a mão do Senhor... O censo. É quando ele fez um censo. Foi o censo, né? Sob o castigo do Senhor do que... Na mão dos inimigos. Na mão dos inimigos. Então, em meio a essa dificuldade toda que a gente vai passar, é muito melhor a gente estar sob a mão do Senhor, né? E assim, nós que somos... Vamos passar muita coisa, mas vai estar sob o cuidado dele. E outra coisa é essa questão mesmo. Você imagina, você está dentro do buraco, e quando você resolve sair do buraco, aí vem o laço e te prende. Que terror, né? Um negócio assim, louco. É interessante também notar que nessa parte, ele usa, né, esses 2 capítulos, e vai até o 27 com isso, para fazer esse contraste. Então, ele começa com toda a destruição, com uma coisa bem de escatologia mesmo, de trazendo o fim dos tempos, mostrando como vai ser a destruição da cidade, de todos os povos, e depois ele vem falando sobre o próprio povo de Deus, o povo de Israel, aí citado por eles, e que eles sairão acima dos inimigos, toda a vergonha que ele sofreu já deixará de existir e se dará a outros povos, como ele citou aí, os Moabitas. Então ele usa bem essa linguagem de contraste, né? Primeiro, a purificação divina, com toda a ira do Senhor, e logo em seguida ele traz esse louvor ao Senhor, porque ainda assim, com toda essa instituição, a fidelidade do Senhor, a fidelidade do Senhor para com o seu povo é mostrada e exemplificada nesses pontos. Gostei aí da lembrança, né, do texto, o Senhor é a salvação, né? 2 figuras interessantes aí, um banquete regado a vinho velho e carnes com tutano, energia divina e trina, né? E também a ideia de Moabe, né? Nadando na lama e no esterco e achando que está progredindo, e Deus vai lá e fala, não, você não vai avançar. Muito interessante, se a gente pensar um pouco naquela ideia futura, da escatologia futura, de Deus destruindo a Satanás, o inimigo e o anticristo com um sopro de sua boca, né? Pois é, essa visão de Isaías, essa profecia de Isaías, são textos muito fortes, né? Eu me lembrei de um texto que está em Naum 1, né? Onde Deus, dá para acompanhar aí? Peso de Nínive, né? E aí ele fala, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma a vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos teus pés. Nesse texto, a gente vê, está mostrando agora Deus como um vingador, né? Que Deus vai ser o vingador. Deus não toma por inocente o culpado e que ele é paciente, o Senhor é tardio em irar-se, né? Então, o Senhor está esperando pacientemente, né, o dia em que ele vai derramar ira sobre os filhos da ira, né? Vai derramar toda a sua ira, o cálice da ira do Senhor, né? E o Senhor está esperando pacientemente isso, né? A gente vê que está acontecendo maldades no nosso meio, injustiças, corrupção, e o Senhor está paciente, né? O Senhor não está devastando a terra, mas chegará o dia que o Senhor derramará o cálice da ira do Senhor, né? Sobre a terra, como a gente viu essa profecia de Isaías, né? Então é um texto assim muito forte que nos assusta, né? Por conta da força das expressões, das metáforas, e é um alerta para a gente, né?
que Deus ele se ira, né? A ira santa e justa de Deus, né? E que nós precisamos estar cada vez mais próximos de Deus, né? Em submissão e pedindo perdão pelos pecados mesmo, porque como a gente viu, né? A terra está sendo contaminada, a terra está sendo contaminada pelo pecado do homem, né? E Deus só está enchendo o seu cálice de ira, né? Até o momento de transbordar este cálice e aí começar mesmo, né? O que a gente viu, a profecia do final dos tempos. Henrique, bom dia. Tá me ouvindo? Sim, pode falar. Sim, é só corroborando aqui o que você disse, também o que o Flávio disse, né? A respeito do povo de Israel. Mas quando nós vemos as profecias do livro de Isaías até aqui, inclusive os oráculos que você mencionou, né? Antes do capítulo 24, oráculos de destruição das grandes, das imponentes nações, o que a gente observa, né? Que essa menção de destruição da ira de Deus, ela também sempre é acompanhada de passagens em que ele menciona que haverá o remanescente ali, né? Um povo remanescente. Então, quem seria esse povo remanescente? Assim como houve daqueles povos também, hoje ainda e haverá. Serão aqueles que se manterão firmes, servos do Senhor, né, por essas tribulações, sabendo que passarão por essas dificuldades, por essas batalhas. Parte delas já aconteceu, outras piores ainda estarão por vir, né? Nós sabemos disso. E são pessoas que não estão confiantes em si mesmos, né? Em momentos de bons, mas são aquelas que reconhecem que o Senhor Deus, ele é para admirar-se, porém, ele se ira, porém, ele é justiça, né? E aqueles que estarão firmes, confiantes na volta do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que serão fiéis, né? Para receber, então, a coroa da vida. Então, esses são os remanescentes que são citados no livro de todas as nações destruídas. Nós vimos que Deus usava até as catástrofes, né? Para aprimorar os seus. E hoje também eu creio que não é diferente. Só corroborando aí o que vocês disseram, tá? Obrigado. É isso mesmo, Lívia. É esse contraste que a gente vê mesmo, né? Que o Senhor destrói, né? O Senhor manda o juízo para o povo e aí nós vemos os remanescentes do Senhor, né? São aqueles que permanecem firmes, encontram refúgio, encontram alívio, né? No Senhor. Mas alguém quer participar das suas considerações? Eu poderia falar aqui, né? Talvez aí adicionar alguma coisa com relação... Tá todo mundo me ouvindo aí direitinho? Sim. Vocês falaram das visões futuras e apocalípticas, e é interessante que nós temos algumas visões que se estuda, amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, e uma dessas visões, que é o pós-milenismo, acredita que com o pregar da palavra, com a expansão do evangelho, o mundo, na verdade, vai melhorar, que as coisas tendem a melhorar no futuro. Mas quando nós vemos profecias como essa de Isaías e de outros profetas também, inclusive do Apocalipse, nós vemos que, na verdade, o mundo tende a piorar. Então, essa visão pós-milenista que existe hoje no mundo, de que a gente vê em muitas igrejas, inclusive neopentecostais, de que as coisas vão melhorar, de que o pregando o evangelho tudo vai dar certo, que a humanidade vai se redimir de alguma forma. Isso é uma visão que contrasta e vai de encontro ao que a Bíblia e os profetas nos apresentam. A verdade é, como bem vocês falaram, o mundo vai piorar. Mesmo o evangelho sendo pregado, mesmo a igreja crescendo, mas as perseguições, as dificuldades, elas virão. Então, nós, como igreja de Cristo, nós devemos nos preparar para essas situações difíceis de perseguição, de doença e de dificuldades. É isso aí. Em recente reunião do PG, do qual eu faço parte, um irmão falou que cada ano é pior que o outro. Eu não me lembro, eu também não vou falar o nome dele. Não sei se o Daniel lembra o nome, mas eu acho que é isso aí.
Nosso seminarista, cadê? Vai dar algumas considerações aí? Grande sucessor aí, né? Não, eu achei bacana aí o estudo. Eu achei interessante porque eu lembrei daquela parte de Jó. E quando ele fala que por que nós, né, exaltaríamos apenas quando Deus nos desse coisas boas, né? Então, assim, eu acho que essa exaltação ela precisa ser a todo instante, a todo momento, mesmo no tempo de calamidade. Eu acho que é a maneira de eu ver esse capítulo aí que você passou, Henrique. Mas excelente estudo. É isso aí, irmãos. Então, alguém mais quer participar? Alguém quer dar alguma consideração? Se não, acho que a gente acabou, né? Passo a palavra agora para a diretora.